Seja muito bem-vindo ao canal Verdade Reveladoras, o seu espaço para mergulhar fundo nos mistérios e verdades da Bíblia como você nunca viu antes. Se esse tema te interessa, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E comenta aqui embaixo: eu sou parte dessa revelação. Mostre que você está comprometido em buscar conhecimento com fé e propósito. A Bíblia é para muitos um livro sagrado, para outros um registro histórico. Mas e se ela for os dois? Por séculos, arqueólogos vêm escavando o solo do Oriente Médio em busca de vestígios de civilizações antigas. Mas o que surpreende mesmo é a quantidade de descobertas que coincidem com descrições bíblicas milenares. E o mais impressionante: algumas delas parecem confirmar profecias que, segundo o próprio texto, foram escritas muito antes de se cumprirem. Vamos além da fé cega ou da descrença absoluta. Hoje, a arqueologia bíblica se estabelece como um campo sério e respeitado dentro das ciências humanas. Pesquisadores usam tecnologia avançada como satélites e radar de penetração no solo para localizar cidades perdidas, templos e artefatos descritos nas Escrituras. Mas o que acontece quando essas escavações revelam exatamente o que os textos previam? Coincidência ou confirmação? Você já ouviu falar da destruição de Sodoma e Gomorra? Por muito tempo, esses lugares foram considerados mitos, até que arqueólogos encontraram em Tal el-Hammam, na Jordânia, uma cidade destruída por um calor tão intenso que derreteu cerâmica, exatamente como descrito em Gênesis. Ou ainda a queda de Nínive, profetizada por Naum com detalhes sobre sua destruição repentina. Tempos depois, os escombros da antiga capital assíria foram encontrados, abandonados e cobertos por séculos de areia, como previsto. Essas descobertas levantam uma pergunta intrigante. Estamos apenas interpretando os fatos de forma conveniente ou realmente existe uma sincronia entre profecia e evidência arqueológica? Ao longo deste vídeo, vamos explorar descobertas reais, documentadas, que lançam uma nova luz sobre as Escrituras e o papel das profecias. Prepare-se para mergulhar em evidências que unem fé e ciência. E no final, você mesmo vai poder tirar suas conclusões. A arqueologia bíblica não apenas valida locais e eventos mencionados nas Escrituras, ela também traz à tona profecias milenares que, à luz dos achados, parecem ganhar nova força. Vamos explorar 3 descobertas impressionantes que conectam diretamente evidências arqueológicas com profecias bíblicas. A destruição de Tiro, profetizada por Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 26, há uma profecia detalhada sobre a destruição da poderosa cidade de Tiro, capital comercial fenícia. O profeta afirma que Tiro seria destruída, que suas pedras seriam lançadas ao mar e que jamais seria reconstruída. Anos mais tarde, Alexandre, o Grande, usou os escombros da cidade antiga para construir uma ponte até a ilha onde os habitantes haviam se refugiado, literalmente lançando as pedras ao mar, exatamente como o texto dizia. Hoje, o local onde ficava Tiro antiga está abandonado e submerso. Uma coincidência ou uma profecia cumprida à risca? Sodoma e Gomorra, julgamento em forma de catástrofe. Gênesis descreve a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre que caem do céu. Em Tal el-Hammam, escavações revelaram uma camada de destruição com alta temperatura, vitrificação de pedras e corpos fossilizados em posição de fuga. Pesquisadores encontraram ainda vestígios de enxofre puro, algo raríssimo na natureza. Estudos sugerem que a cidade foi destruída por uma explosão atmosférica semelhante à que ocorreu em Tunguska, na Sibéria. O local permanece inabitado até hoje. Estaria a ciência apenas explicando o milagre ou confirmando-o? A queda de Babilônia. Um aviso silencioso.
Isaías e Jeremias profetizaram que a grandiosa Babilônia seria destruída e jamais voltaria a ser habitada. Hoje, os restos da Babilônia, uma das cidades mais poderosas da antiguidade, estão em ruínas no atual Iraque. Apesar de tentativas de reconstrução por diversos governos, inclusive por Saddam Hussein, nenhum projeto prosperou. A cidade permanece em silêncio, como um eco da profecia. Mais do que apenas ruínas, esses lugares contam histórias. São cicatrizes da história que ecoam os avisos de textos sagrados. Essas descobertas nos fazem refletir. Até que ponto a arqueologia pode servir como um testemunho silencioso das Escrituras? E se essas confirmações não forem apenas validações históricas, mas também alertas para o que ainda está por vir? Comente aqui. A profecia é viva. Se você também acredita que a história está nos mostrando algo muito maior do que imaginávamos. As descobertas arqueológicas ligadas às profecias bíblicas não são apenas curiosidades históricas. Elas levantam questões profundas sobre fé, tempo e propósito. Se aquilo que foi escrito há milhares de anos tem se confirmado com precisão surpreendente, o que isso diz sobre o restante do texto bíblico que ainda não se cumpriu? Tempo e profecia. Como algo tão antigo pode ser tão atual? Imagine escrever hoje uma previsão sobre um império atual sendo destruído, suas ruínas sendo usadas para outro propósito e a região nunca mais voltando a ser habitada. E agora, imagine isso realmente acontecer, daqui a 500 ou 1000 anos. Esse é o tipo de acerto que vemos em profecias como as de Tiro, Babilônia ou Nínive. Profecias bíblicas têm um padrão, são específicas, muitas vezes ousadas e, em vários casos, humanamente improváveis. Isso levanta uma pergunta importante. Quem ou o que inspirou essas palavras? Mesmo os céticos começam a admitir que há uma inteligência fora do tempo por trás de certas previsões, seja chamando de consciência coletiva, intuição histórica ou, como os crentes diriam, a ação direta de Deus. A arqueologia como peça-chave no quebra-cabeça da fé. Muitos acreditam que fé é algo cego. Mas a arqueologia mostra que fé e razão podem caminhar juntas. Cada fragmento encontrado, cada muralha desenterrada, cada artefato que coincide com o texto bíblico é como uma peça que se encaixa em um quebra-cabeça muito maior. A fé, então, deixa de ser uma aposta emocional e passa a ser uma resposta racional a evidências concretas. Isso não significa que tudo está provado, mas indica que há mais motivos para crer do que muitos imaginavam. O impacto atual, as profecias que ainda estão em andamento e quanto às profecias que ainda não se cumpriram. Muitas falam sobre tempos de conflitos, transformações globais, um retorno à fé e até eventos climáticos ou sociais que já parecem estar acontecendo. A arqueologia não pode prever o futuro, mas ela tem mostrado que, até aqui, as profecias passadas se concretizaram com detalhes inquietantes. Isso não nos leva inevitavelmente a crer, mas nos convida a refletir com mais seriedade. Como disse o arqueólogo William F. Albright, a arqueologia demonstrou a historicidade da tradição bíblica com tanto vigor que temos que mudar a maneira como lemos a Bíblia. A arqueologia bíblica, quando bem interpretada, não é um inimigo da fé, é um aliado silencioso, porém poderoso, que continua revelando a verdade enterrada no tempo. E a pergunta final é: o que mais ainda está oculto, esperando ser descoberto? Comente. Eu estou pronto para descobrir mais, se você quer continuar essa jornada de conhecimento com a gente. Ao longo deste vídeo, vimos que a arqueologia bíblica não é apenas um estudo de ruínas antigas, mas uma jornada que conecta a fé às evidências do mundo real. Exploramos descobertas impressionantes que não apenas comprovam eventos históricos mencionados na Bíblia, mas também confirmam profecias feitas com séculos de antecedência.
Revisitamos Tiro, uma cidade destruída e lançada ao mar, como Ezequiel predisse. Vimos Sodoma e Gomorra ruindo sob uma catástrofe inexplicável, mas perfeitamente descrita em Gênesis. E exploramos a queda de Babilônia, prevista com precisão e ainda hoje inacessível à vida moderna, apesar de diversas tentativas de reconstrução. Essas histórias desafiam nosso entendimento. Elas provam que a Bíblia pode ser lida não apenas como um livro de fé, mas como um registro de acontecimentos surpreendentemente precisos, algo que por si só já nos convida a refletir. Se tantas profecias já se cumpriram, por que ignorar as que ainda estão por vir? E mais, se a ciência, com toda a sua base empírica, começa a encontrar traços de verdades espirituais, não seria esse o momento de considerar que talvez a fé e a razão estejam apontando para a mesma direção? Recapitulando, a arqueologia valida locais, datas e eventos bíblicos. Algumas descobertas confirmam profecias específicas, séculos após terem sido escritas. A ciência moderna, ainda que cética, não tem conseguido ignorar a precisão dos relatos bíblicos. Há ainda muitas profecias em aberto, e as descobertas do passado nos alertam para observar com mais atenção os sinais do presente. Chegamos então a um ponto-chave. Essas descobertas não são apenas revelações históricas, mas também convites para uma transformação pessoal. Elas nos chamam a ver o mundo com olhos mais atentos, mais críticos, mais despertos e talvez mais esperançosos. Se você ficou até aqui, isso mostra que você está em busca de algo maior, verdade, sentido, direção. E talvez, assim como os arqueólogos escavam a terra, você esteja escavando dentro de si mesmo uma resposta que pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, parabéns. Você não apenas assistiu a um vídeo, você participou de uma jornada entre fé, ciência e revelação. Viu com seus próprios olhos que o passado não está enterrado. Ele fala, confirma e transforma. E antes de sair, comente aqui embaixo. Eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. Esse simples comentário mostra que você faz parte de uma minoria, a que busca a verdade até o fim. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ver essas evidências com seus próprios olhos. Vamos crescer juntos nessa comunidade de buscadores da verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Fé, razão e propósito, sempre lado a lado.